Vamos lá. Kaf Zayin Amud Aleph, a gente está na Mishnah. A gente vai falar sobre a discussão de Rabbi Eliezer e Hamim sobre sentar na sukkah. Começa a Mishnah falando que Rabbi Eliezer ele falava que tinha que tem um riuv, a pessoa tem a obrigação de comer 14 seudot na sukkah. 7 dias, almoço e uma janta, 14 seudot. Por quê? Tá chuva cantador, falou Rabbi Eliezer, você tem que sentar assim como você morava na sua casa, de um jeito na sua casa você come 2 seudot por dia, ali também você vai fazer 2 refeições por dia. E Rabbanan fala, não tem essa obrigação de fazer 14 seudot. É a mesma coisa na sua casa, de um jeito na sua casa, se você quiser você come, se não quiser você não come, porque também se quiser você come, se não quiser você não come. E dentro do que falou Rabbi Eliezer, a gente vai começar a perguntar, vai chegar Apotropos Shelagripas, que era o cara que cuidava da casa, de todos as coisas lá de Agripa, Samelech. Ele perguntou, ele que geralmente só come uma refeição, então ele também deve comer uma refeição. Rabbi Eliezer respondeu para ele, você só come uma, come mais uma, ele roda o Hashem, come mais uma para Hashem, etc. E aí vai perguntar, a gente vai continuar a Mishnah, vai falar sobre quem perdeu a refeição do primeira noite. E aí Rabbi Eliezer vai trazer a opinião dele que ele pode completar na última noite de Yom Tov, Shmini Atzeret. Pode ter intenção de completar aquela primeira noite que ele perdeu de Sukkot. E Hamim vai falar que não tem como completar. Disso que Rabbi Eliezer falou que você pode completar a última noite, na última noite da primeira. Então parece que ele voltou atrás pelo que ele falava que você tem que comer 14 refeições. Agora ele fala que a única que você tem que completar, a única que você tem que se você perdeu, completar é a primeira noite. Então da primeira noite que ele fala que tem que completar a primeira noite, parece que ele não precisa mais, parece que ele voltou atrás porque ele falou que tem a obrigação de comer as 14 seudot. E como é que você completa? Você fala, completa com seudá. Seudá você já tem que fazer, porque já é Yom Tov. Então ele fala que completa como? A gente vai ver na Gemara. Completa com, depois de que você acabar a seudá, você coloca algumas comidas especiais, algumas sobremesas especiais, algumas coisas que você vai comer depois para completar isso, para quem fala que pode completar na beleza, para completar a primeira noite que você perdeu de Sukkot. A gente depois vai ver, no final desse Amud a gente vai ver a discussão entre Rabbi Eliezer e Hamim, se você pode passar de uma sukkah para outra sukkah. Rabbi Eliezer vai falar o seguinte, você tem que ter uma sukkah para você, não pode sair de uma sukkah para outra, também não pode ser uma sukkah emprestada, do mesmo jeito que o Tarbat Aminim, no Lav, tem que ser seu no primeiro dia, a sukkah tem que ser sua. O Lekartem Lachem tem que ser de vocês, Chag HaSukkot Aseh Lechá, para Rabbi Eliezer também tem que ser seu, não pode ser nem emprestado a sukkah. Ele aprendeu mais uma coisa, Chag HaSukkot Aseh Lechá Shivat Yamim, uma sukkah 7 dias você não pode construir a sukkah no meio do Chol Hamoed. E Rabbanan fala que o quê? Você pode fazer a sukkah quando você quiser e você pode sim ter uma sukkah emprestada. Para Rabbanan não tem problema nenhum. Por quê? Porque tem outro passuco que fala Kol Ezrach B'Yisrael Yeshum Basukot. Pode ser Kol Ezrach B'Yisrael. Todos os cidadãos de Israel podem sentar numa sukkah. Então ele fala que se for emprestada, não tem problema nenhum. No final do Daf a gente vai ver que Rabbi Eliezer ele falou para Rabbi Lai, por mais que tenha uma mitzvah de a gente ir visitar o Rabino no Regel, ele falava que é melhor ficar em
casa com a esposa do que encontrar o Rabino Nureg. Ele fala que a mitzvah de encontrar o Rabino Nureg é só quando você pode voltar, pelo menos para dormir em casa com a esposa. Rabbi Eliezer, depois a gente vai ver que Rabbi Eliezer próprio passou com Yochanan ben Abilai. E ele estava perguntando se podia estender o pano na sucá, porque estava ficando muito quente, se podia botar o pano embaixo do schar. E Rabbi Eliezer não respondia, porque Rabbi Eliezer só falava o que ele ouviu do rabino dele, enquanto o rabino dele estava vivo, ele só falava o que ele ouviu do rabino dele. Então parece o quê? Primeiro parece que ele está em Sukkot, fora de casa. Então agora vai falar duas coisas. Primeiro que ele não estava em Sukkot, isso aqui não era outro Hag, isso aqui era, para a gente ver, agora vai responder que era Shabbat, por isso que ele estava fora de casa. E toda a pergunta, então, se podia ou não podia colocar a pergunta se podia ou não podia colocar o pano embaixo do schar, embaixo do teto que tinha, era não por causa do schar quando era sukkah, era porque era Rabbi Eliezer próprio, ele falou em outro lugar, que a gente viu em Masechet Shabbat, quando você tem uma janela antigamente era um buraco na parede. Para fechar a janela você tinha um bloco, você colocava na janela. Então Rabbi Eliezer ele falou na Masechet Shabbat, se o bloco não tiver acorrentado à parede, você não pode colocar ele na parede. Por quê? Porque não estava pronto para isso, para Rabbi Eliezer se não tiver acorrentado à parede, não estava fixo na parede, então você não pode colocar ele, encaixar ele na parede, você está como se estivesse construindo alguma coisa. Então a pergunta lá que Rabbi Yochanan ben Abilai falou, fez para ele, foi justamente isso. Se aqui também é considerado que você está anulando essa construção, ou não, e aí ele não respondeu, mas quando ele colocou, ele saiu da sukkah, a gente vai ver no final do Daf. Vamos entrar dentro da Mishnah. Rabbi Eliezer אומר 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה. 14 pessoas que tem que fazer em Sukkot, dentro da sukkah, de manhã e outro de noite. חכמים אומרים על הדבר כמצווה. חוץ מלילי יום טוב ראשון של חג מלבד. חכמים falam não tem obrigação, pode comer, não pode comer, fora a primeira noite de Yom Tov, que você tem obrigação de comer. ועוד אומר רבי אליעזר מי שלא אכל ליום טוב ראשון בשני לילי יום טוב האחרון. Mas para Rabbi Eliezer, quem não comeu na primeira noite pode completar na última noite do Hag. Falam, não tem como completar, não tem como você pagar a carne que você não comeu, compensar, né? Varzanemar, Maot, Meuvat lo yochal litkon, Vechesron lo yochal leimanot. O que está estragado você não consegue consertar, e o que está com falta você não consegue completar. Mas também o Rabbi Eliezer pergunta Gmará qual o motivo do Rabbi Eliezer para falar que você tem a obrigação de comer 14 vezes em Sukkot. Tá chuva quente, tá duro, você tem que sentar na sua casa do mesmo jeito que você mora em casa. Mas dirá achad bem achad brara, do mesmo jeito que em casa você come uma de manhã, de noite, a sukkah, achad bem achad brara, também em sua casa já comeu uma de noite, uma de manhã. Verabanan que dirá, madirá, e baiach, e bailoach, e Ramim fala a mesma coisa, tá bom? Como a sua casa. Tá na sua casa, se você quer, você come, se você não quer, você não come. Sukkah dá-me baiach, não vai lá. Sukkah também, se quiser você come, se você não, você não come. E a filho leu muito avrishonami, por que na primeira noite você não fala a mesma coisa? Se quiser você come, se você não você come. Agora Rabbi Yochanan ben Shimon ben Tzadak, de barakat chamishah, de barakat chamishah asar b'chag matzot. Tá falando aqui chamishah asar, aqui em Sukkot, no 15º dia tal, ele fala com a mesma linguagem de chamishah asar do Chag HaMatzot de Pesach. Mas ela não era deixou de Chová, Mikad Verelech Reshut. Claro, você tem a obrigação de comer matzah na primeira noite, daqui em diante é permitido, se quiser você come, se quiser não come. A ficar lá deixou de Chová, Mikad Verelech Reshut. E também, primeira noite você é obrigado a comer açúcar, daqui em diante, se quiser você come, se quiser você não come. E lá de onde você está obrigado a comer na primeira noite, a Barakra, Ba'erev Tochlu Matzot, Akatuv Kavu Chová. Acho que não passou, claro, Ba'erev Tochlu Matzot, de noite vocês vão comer matzot. Primeira noite você tem a obrigação de comer matzot. Daí em diante, se quiser come, se quiser não come, assim também sukkah. Vioda Maravilhosa, a gente viu que a Maravilhosa falou mais o quê? Que dá para compensar a primeira noite que você perdeu de Sukkot. A Maravilhosa falou que você tem que comer 14 seudot, 14 refeições de uma de manhã e de noite. Para que ele precisa falar agora se você perdeu da primeira noite? Perdeu a primeira noite, você tem que comer toda noite.
que ele fala para você compensar lá na última noite? Amarabiami Hazar Bonabelezer, ele voltou atrás do que ele falou de 14 refeições. Mashlim Bemai, como é que ele pode compensar na última noite? Ele é berif da seudá de Yom HaKaach, se você falar, você vai com pão, quer dizer, com a seudá, isso já é a seudá do dia, a seudá do próprio Yom Tov, do próprio Shmini Atzeret. Ela vai Ashlim Bnei Dargim, algumas coisas depois da seudá, você não comeria, você coloca especialmente para compensar a primeira seudá. Tá, né, Miachi? A Braita também fala a mesma coisa. Ashlim Bnei Dargim Meatzah, se ele compensou com tipo de Dargim depois da seudá, será de Chová. Shala Patropos Shela Gripas Amelech, aquele que cuidava de tudo lá da casa da Gripa Amelech, perguntou para Abeliezer, que Godani Sheini Ragilech Olá Seudá, Hadvayom, Mau Sheocher Seudá, Had Pater, falou, perguntou para o Patropos lá do aquele mordomo lá, o cara que cuidava de tudo lá da Gripa Amelech, perguntou para Abeliezer. Eu que geralmente só como uma, a sua lógica foi o que comer 14 seudot, porque você come, assim como se come em casa 14 seudot. Isso aqui é porque a regra geral vale também para cada um, ou isso aqui depende de cada um. Eu, por exemplo, que só como uma seudá, eu posso comer uma seudá e vou ficar patura, mas logo eu vou matar meu mamshich, kama para outro, echvod atzmecha, ve'achshav yatam mamshich para peret achad echvod koncha. Você todo dia, você além da comida que você está falando que você come, você dá você belisca de umas coisas antes. Você come uma vez só, mas você belisca também, você vai lá, come algumas coisas poucas. Então todo dia você faz isso por causa de você. Hoje você não pode fazer isso por causa do seu Criador, por causa do Kadosh Baruch Hu. Ve'od shalu, e mais perguntaram para ele, que quando ali li mais esse apótrofo perguntou mais para a beleza. Eu, por exemplo, listei na Shim que tenho duas mulheres, a Chab de Peri e a de Zipori. Uma entre Veri e outra de Zipori, vejo listei Sukkot, tenho duas Sukkot. Desculpa. A Chab de Peri e a de Zipori. Mal Seme Sukkah le Sukkah Bepater. Será que eu posso usar as duas Sukkot do Chag? Uma entre Veri e de Zipori? A Maló falou para ele, Ló, não. Shani Omer B'chanabrezer, ele fala, tudo aquele que sai de uma sukkah para outra, ele anulou a mitzvah da primeira sukkah, porque na verdade ele é da opinião que o que é? Chagatzkot Aserechá Shivat Yamim, sua sukkah tem que ser por 7 dias. Ele fala, ele fala, não pode ser de uma sukkah para outra, no meio do Chag não pode também fazer a sukkah com a sukkah em Chol HaMoed. Me falam, a gente pode sair de uma sukkah para outra e pode também fazer construir a sukkah em Chol HaMoed. E todo mundo concorda na beleza com o Chamim que se a sukkah caiu, pode consertar, pode botar ela de pé de novo em Chol HaMoed. Mas a beleza, como a beleza, ele é para aquela tasca do Basuk. Chaga Sukkot da Serechá Shavatamim. A Chaga Sukkot você vai fazer para você 7 dias. Sukkah eu ia levar uma sukkah que seja proibida para 7 dias de você sair da mitzvah de sukkah, senão não. Verabanana chikama rachmana, assim sukkah bechag, veshavim, Chamim falam o quê? Assim falou a Kadosh Baruch Hu, para você fazer a sua sukkah no chag, chag sukkot da serechá shvatamim. Você pode fazer qualquer um dos 7 dias, menos Yom Tov, lógico. Veshamim Shedavran Jacodeiro Boneu tá Becholosh HaMoed. Todo mundo concorda que se caiu você pode consertar na Chol HaMoed. Pshita, isso é lógico? Não, mal de Teima Hayachrit. Você poderia pensar que agora ela é uma nova. E Rebbe Ezer falaria que não pode, vem na Lishivá e não vai para 7 dias. Kamash Parankatel concorda que poderia consertar ela. Tá? Rebbe Ezer Omer, Kashem Shedadam Yotzei de Chovatom, Biom Arishon Shelechag Bilulav Shelechaveró. Fala Rebbe Ezer, mesmo jeito que a pessoa não sai de Chová no primeiro dia do Chag, com o lulav do amigo dele, se não for dele, dirtivo, como está escrito no Kartem Lachem, Bemerishon Piretzadar Kapot Marim, Mishelachem. Você vai pegar para vocês, Piretzadar Kapot Marim, etc. Você vai pegar para vocês as 4 espécies, para vocês, de vocês, não pode ser de outra pessoa. Kachen Adam Yotzei de Chovatom Besukatos de Chaveró, dirtivo, Chagaskot Aselechash Vetemim, Mishelcha. Assim também a pessoa não sai de Chová no sukkah de outra pessoa, se não for dela, porque Chagasukot tá Serechash Vatemim. Eu falei para você de você, seu.
Lachamim Reavar Bisham, Adam Seide, Ruvato Bim, Tovish, Milova, Chavero. Ramim falou mesmo que a gente concorda com as 4 espécies, que a pessoa não sai se não for dele, não sai da obrigação se não for dele. Eu sei derrubador, mas sucado da câmera, mas na sucado do amigo sim ele sai. Dirtivo, como está escrito, Kolezrach Beisrael Letuba Sukkot. Todas as pessoas de Israel vão sentar na sucá, pode ser uma sucá, meramente se coisa Israel lembra cheia sucá achad. Toda vez que ele pode sentar numa sucá só, não precisa ser cada um na sua. Verabanan, ai lecha, maidar ishmei. E como é que ele vai falar para esse lecha, porque esse lecha, me vai ele miúdo em exilá, para falar que não pode ser roubada. Você não pode roubar os chachos, roubar açúcar, roubar alguma coisa para construir açúcar, ou roubar a própria açúcar, aí você não sai de roubar. Aval Sheolá, Ktiv Kolezrach, mas para Sheolá, para abrir emprestada, está escrito Kolezrach, mas seria Shubha Sukkot. Para Breder, Kolezrach, Mayavid, Leira Breder, como é que ele vai explicar? Se está escrito Kolezrach, mas seria Shubha Sukkot, todo mundo seria educado, mas se sentar na açúcar. Me vai ele quer escrito Gerbentai, vai catar escrito Gerbentai. Ele precisa desse passuco para quê? Para falar, uma pessoa que se converteu no meio do Chag, ou um catano que fez bar mitzvah no meio do Chag, Kolezrach Beisrael, esses também agora, que mesmo que ele só tem a obrigação no meio do Chag, ele também precisa sentar na açúcar no meio do Chag, por mais que ele não precisava sentar nos 7 dias. Verabanan, que vai ser abru assim açúcar no Cholosh Moed, lo yisrechra. Rabanan, já que eles falaram que até você pode construir açúcar no Cholosh Moed, você não precisa do passuco para obrigar esse catano que fez bar mitzvah no meio do Chag, e o que se converteu no meio do Chag, que também ele tem a obrigação de açúcar. Tá do Rabanan. Mas sempre Rabilai Shalach leakbir pnei Rabilezer Rabo Belod Bareg. Rabilai uma vez foi lá ficar com Rabilezer em Lod, no Regel, que ele foi ficar com o seu rabino. Mas ele falou para ele: Elai Enchame Shovtei Regel. Você não é daqueles que ficam em casa no Regel? Sheara Rabilezer Romer Kamed, ele falava Meshabech Haniyat Aslanin. Ele falava, ele louvava aqueles, entre aspas, aqueles preguiçosos que ficavam em casa do Regel. Dirtiv essa martá, tal veitecha. Então está escrito para você alegrar você e sua casa. Você e sua casa é a sua esposa, a sua família. Eini fala agora, vê a maravilha que me dá enxergar a da maneira que me poderá pôr Regel, se não é armadura, tolachat elavayom, lo chodesh velo Shabbat. Vai falar a Bíblia, que ele fala de onde sabe que a pessoa tem a obrigação de receber, de encontrar o rabino dele no Regel, como está escrito, porque está escrito lá em Malachim Beit, está escrito para Elisha Shunamit, que foi encontrar Elisha, porque você está indo lá, hoje não é nem Chodesh, nem Shabbat. Miklar de Chodesh Shabbat, Michaevin, Shleakbuli Piapeire Arabei. Então parece que se fosse Chodesh Shabbat, ela sim teria a obrigação de receber, de ver o rabino, para abrir uma caixa. Lá que está falando, porque você está lendo lá suas mulheres de Shabbat, Hadeaz e Veat Beomé, quando você pode ir e voltar no mesmo dia. Hadeaz e Veat Beomé, isso que Rabi falou, que louvado é aquele que fica em casa, é quando você não pode ir e voltar no mesmo dia. Tá na Rabanan Maaseh Berabilai Shabbat Begalil Aelon, Pessocato Shuleu Hanan Berabilai, Bekeisari. Aconteceu que Rabi Eliezer ele ficou no Galileu, no Sukkah de Yochanan Berabilai, em Keisari, e a gente vai perguntar depois como é que ele ficou, se ele próprio louvava quem ficava em casa. A gente fala bem Kassarion, Veiguia Hamal no Sukkah, chegou um sol na Sukkah, Amalomão, será que a gente pode colocar um lençol para proteger desse sol? Amalo ele falou, ele é Hagorteu de Israel, Shalom Emid Bimeno Shofet. Nenhuma chefe de Israel, nenhuma das Shvatim, nenhuma das tribos deixou de ter um shofet, até entre Yoshua e Shaul, os shoftim que comandavam, todas as tribos tiveram shofet. Ele fugiu pela tangente, como a gente fala em português, porque ele não falava nada que ele não ouviu diretamente do rabino dele. E guerra, chegou o sol para metade da açúcar, Amaló, mas na França ele é Sadin, agora pode botar no sol, Amaló, ele é agora já vai ver, Israel, Shirat, Nevim, Shevet Yehudá, Uvidamin, Emin, Melachim. Nenhuma Shevet deixou de ter profetas, Nevim, e a tribo de Yehudá e Binyamin, eles tiveram reis. Yehudá, David em diante, Binyamin, Shaul. Alpin Nevim, Igiu, Hamá, Lemar. Desculpa, Emid Melachim, Alpin Nevim, pelos Nevim colocaram os reis. Igia Hamá, Lemar Gelotav, Rabi Eliezer, chegou, o Hamá chegou já no pé do Rabi Eliezer.
Natália, Yochanan Sadim, oferece ali. Yochanan pegou, colocou o lençol. Iftir Rabi Eliezer taliton achorav e atzar. Rabi Eliezer pegou o talit dele e saiu da sukkah. Lo mipnei shifligu para dvarim. Não porque ele não deixou de responder para ele porque ele não estava interessado em responder para ele. Ela me deixou lá, mas da parte nós chamamos pirabó. Leu lá. E sim, porque ele nunca falou nada que ele não ouviu da boca do rabino dele. Então, como ele não ouviu a salachá clara da boca do rabino dele, também não respondeu. Fala agora, como é que ele fez isso? Ele próprio fala que não pode ser de uma sukkah para outra, se ele estava nessa sukkah, ele tem que ficar nessa sukkah. Isso aqui era outro hag, aqui já vi que era Shabbat. Falaram outro hag. Vai amar a Bredra, mas falaram a Bredra, mas ele próprio falou que o quê? Que ele louva aqueles que ficam em casa, aqueles preguiçosos internos que ficam em casa no regel. Agora Shabbat, vai ser que era Shabbat. Por que ele não respondeu para ele com outra Mishnah que ele próprio falou? Naquele bloco que fechava a janela, quando ela está pendurada e está presa na parede, porque aqui no bolso você pode colocar no buraco, vem lá, senão não pode colocar no buraco. Porque aqui fala assim o assado, pendurado ou não pendurado, preso ou não preso, você pode fechar a janela. Então por que ele não respondeu assim? Foi aí Yochanan ben Abelai ele entender que aqui também ele não pode fazer isso porque ele está mevater, ele está anulando aquela construção, ele está como se fosse fazendo uma coisa nova. Atamu de mevater, ele fala agora lá é que tem essa proibição de você anular a janela, acabar com a janela como se estivesse construindo ou destruindo ou anulando aquela janela, porque lá é diferente. Porque lá você está colocando na estrutura do negócio, na própria construção. Você tem um bloco que fecha o buraco e você fica como se fosse a construção. A valacha de lomevatel, mas aqui que ele não está anulando nada, ele só está colocando o lençol, tirando o lençol, ele não está mexendo na própria construção. Então talvez aqui ele não proibisse, então por isso que não é a mesma coisa. Não adianta você falar que ele poderia ter falado essa outra Mishnah para responder a pergunta de Yochanan ben Abelai. Zak Baruch.